Olá pessoal, aqui é Cissa Gomes do Núcleo Clara Luz de Terapias Vibracionais e vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre apometria. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre as leis da apometria. Eu já comentei em vídeos anteriores que o Dr. José Lacerda, a partir dos seus estudos, dos trabalhos que ele executava com milhares de pessoas, ele compilou todos os seus resultados e a partir daí deu origem às chamadas leis da apometria. São leis porque não importa quantas vezes eu repita o processo, o resultado vai ser o mesmo, ok? Então, sempre que executar esses comandos, essas ordens, o resultado será o mesmo. Então, a partir daí, foram criadas as leis da apometria que nós utilizamos independente da forma pela qual realizamos a apometria, se é a apometria individual, na forma terapêutica, se é a apometria em grupo, se ela é coletiva, se ela é individual, não importa. As leis vão estar presentes sempre, ok? Então vamos a elas. São 13 leis, então nós vamos começar pela primeira, Então a primeira lei diz o seguinte, eu vou ler para vocês e em seguida a gente comenta, Eu vou falar um pouquinho. Toda vez que em situação experimental ou normal dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação do seu corpo espiritual, astral, corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre elas pulsos magnéticos, através de uma contagem lenta, acontecerá o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela a sua consciência. Então, a primeira lei que nós usamos sempre fala exatamente disso. Toda vez que eu der uma ordem mental, às vezes acompanhada também de uma ordem verbal, mas uma ordem mental, então pensamento, ação dirigida, Pensamento é força, é intenção. Eu já criei, a partir do momento que eu penso, eu crio. E a partir do pulso magnético, então eu ofereço energia àquele pensamento. Então isso vai acontecer, seja lá o que for. No caso da apometria, nós estamos falando do desdobramento dos corpos espirituais. Então, se eu der uma ordem para qualquer pessoa, independente da vontade dela e independente da condição em que ela se encontra, por exemplo, uma pessoa em coma, uma pessoa alienada mentalmente, aos nossos olhos, que tenha qualquer problema, não importa se ela está consciente ou não, mas se eu der a ordem para a separação dos corpos, e mandar os pulsos magnéticos contando lentamente, geralmente de 1 a 7 é o suficiente, Então, desdobrando os corpos da pessoa, do fulano de tal, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geralmente, no trabalho, sempre, em 100% dos casos, quando nós damos a ordem para a separação dos corpos, nós também damos um endereço para onde esses corpos irão. Então, quando nós fazemos esse trabalho, nós já direcionamos esses corpos para um hospital, para uma colônia, onde eles serão curados, Então, desdobrando os corpos do fulano de tal, direto para o Hospital Amor e Caridade, ou direto para o Hospital Raio de Luz, que é o nosso caso, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Automaticamente a separação acontece. Entenderam? Desejando ou não, estando consciente ou não. Então essa é a primeira lei da apometria. A segunda lei. Toda vez que der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, este comando acompanhado da contagem
progressiva, dar-se-á imediata e completamente o acoplamento no corpo físico. Então, assim como eu dei a ordem para desacoplar, para desdobrar, quando eu dou a ordem inversa, né, acoplando os corpos do irmão, do fulano de tal, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esses corpos, então, se integram novamente ao corpo físico, tá? Então, essa é uma outra coisa que a gente utiliza. Sempre que você faz o tratamento, você desdobra, aí acontece todo o tratamento, né, tudo que precisa ser feito, e ao final você reintegra. Se por acaso o trabalhador, né, o dirigente do trabalho, ele não reintegrar esses corpos, tudo bem, eles não vão ficar perdidos por aí, né? Porque naturalmente, atraídos pela força da gravidade, pelo magnetismo da Terra e também pelas forças que unem todos os nossos corpos, eles vão se reintegrar, tá? O que pode acontecer é que demora um pouquinho, então a pessoa às vezes levanta da maca, sai da sessão um pouco atordoada, um pouquinho tonta, até que esses corpos se reintegrem. Mas o ideal é que nós não nos esqueçamos, né? E que façamos o procedimento, né? Ordenando que os corpos retornem ao corpo físico, tá? Mas segue a mesma lei do desdobramento, agora reacoplando. Então, a terceira lei da apometria, lei da ação à distância pelo espírito desdobrado, lei das viagens astrais. Então, toda vez que se ordenar a um espírito desdobrado de um médium, né, que está trabalhando ali, que se ordenar uma visita a um lugar distante, dando a ele esse comando acompanhado da contagem lenta e pausada, com pulsos magnéticos, tá? Então eu dou a ordem, desdobrando para a casa do fulano de tal, vai, 1, 2, 3. Então, quando eu dou a ordem, automaticamente o espírito desdobrado se deslocará até o local, conservando a pessoa, né, o médium, conservando a sua consciência, mas trazendo, na verdade, todas as informações do local para onde ele foi mandado, tá? Então, eu vou ordenar para o médium a visita a um determinado lugar, onde se precisa fazer uma avaliação, ver o que é que está acontecendo lá. E, ao mesmo tempo, eu vou emitindo a energia, contando, né? Aí a pessoa se desloca, o sensitivo vai se deslocar no seu corpo astral e vai chegar até o local. E lá ele vai ter, apesar de estar aqui, mantendo a sua consciência, ele traz as informações do lugar onde ele está. Entenderam? E isso é um trabalho que nós fazemos muito, porque às vezes a pessoa que está sendo assistida, que está sendo atendida, ela tem um problema na casa dela, ou um problema no trabalho. Então a gente quer saber se lá existe alguma força, algum ser, alguma questão energética que precisa ser resolvida. E quando você está em desdobramento, seu corpo astral, ele fica livre, né, para ir até esse local, olhar o que é que está acontecendo naquele ambiente, na quarta dimensão, e volta com a informação. E aí fica mais fácil para se identificar e tratar, tá? Então são as viagens astrais. Nesse caso ela é consciente, diferente do processo que acontece durante o sono. A quarta lei é a lei da formação dos campos de força. Nós usamos sempre, e antes de iniciarmos todo e qualquer trabalho apométrico, nós utilizamos essa lei. Toda vez que mentalizarmos a formação de uma barreira magnética por meio de impulsos energéticos através da contagem, formar-se-ão campos de força de natureza magnética, circunscrevendo a região espacial visitada na forma que o operador imaginou. Então, gente, antes de nós iniciarmos um trabalho de apometria, antes de nos desdobrarmos, nós nos colocamos
e colocamos o nosso espaço dentro de proteções, campos magnéticos de proteção. E tudo isso é feito mentalmente acompanhado de pulsos magnéticos, tá? Então, por exemplo, eu posso nesse momento criar um campo de força em volta de mim para me proteger, né? Por exemplo, eu vou sair, eu vou trabalhar e eu quero me manter protegido dentro de um campo magnético. Eu ativo isso através do meu pensamento e eu posso verbalizar. Então, eu dou a ordem. Por exemplo, ativando pirâmide dourada, isolada e espelhada no seu interior em 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, criei a pirâmide aqui ao meu redor. Eu posso dar essa mesma ordem para proteger o lugar onde eu vou trabalhar, ativando pirâmide espelhada nesse espaço em 1, 2, 3, 4, 5. Ativando tubo grafitado ao redor da pessoa que eu vou atender, por exemplo. Ativando uma parede grafitada, ativando um campo de força, de invisibilidade sobre esse espaço, em 1, 2, 3. Então, eu vou dando as ordens para construirmos, né, os campos de força que vão permitir que o nosso trabalho seja feito em segurança, tá? Então, essa é uma das coisas que nós usamos muito. Cada trabalhador vai imaginar-se dentro do campo de força que ele tem mais afinidade. Pode ser uma pirâmide, pode ser uma bola, um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, um cone, qualquer coisa que ele deseje, tá? A densidade desses campos e a ação é proporcional àquilo que a força mental. Quanto mais intensa é a minha força, quanto mais eu emano campo eletromagnético, mais forte, mais intenso é o campo que eu estou criando, tá? Esse campo de força. E essa técnica, então, a gente usa muito para proteger os ambientes de trabalho, o ambiente espiritual, o físico, tá? Usamos também nos locais para onde nós vamos em desdobramento. Quando você se apresenta um espírito muito rebelde, né, uma entidade aí muito violenta, você também aprisiona dentro desses campos de força. Todo esse trabalho nós fazemos de rotina dentro do procedimento da apometria, tá bom? Então, criação dos campos de força. Agora vamos para a quinta lei da apometria, tá? Que é a lei da revitalização dos médiuns. O enunciado: toda vez que tocarmos o corpo do médium, mentalizando a transferência da nossa força vital, acompanhado da contagem de pulsos magnéticos, essa energia será transferida e o médium começará a recebê-la, sentindo-se revitalizado. Então, depois de um trabalho onde houve uma captação, onde o médium já utilizou a sua energia para fazer o trabalho do transporte, enfim, todo o trabalho da apometria que vai acontecer, ao final desse trabalho, nós precisamos revitalizá-lo. Como é que eu revitalizo? Eu toco no corpo dele, né, e dou uma ordem, transferindo a energia vital em 1, 2, 3. Inclusive, eu posso recolher essa energia dos outros colaboradores, né, parte da energia vital, e doando para o médium que trabalhou. Então, tocando e dando a ordem mental e verbalizando, ele vai imediatamente receber esse magnetismo e se sentir revitalizado. Então, dando continuidade às leis da apometria, vamos agora à sexta lei, que é a lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospitais do astral. Espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas. Então, o que quer dizer essa lei?
Toda vez que a gente recebe um paciente, né, um cliente, o assistido para o tratamento de apometria, nós damos a ordem mental, verbal e pulsos magnéticos para que aconteça a separação ou o afrouxamento dos corpos espirituais em direção ao nosso hospital, né, o que nos assiste, que é o Hospital Raio de Luz. Mas para que haja esse desdobramento, esse deslocamento do espírito do encarnado, né, para esse hospital, para que ele possa ser tratado, curado, transmutado e tudo mais, como é que ele vai se elevar até um hospital de vibração bastante elevada se ele estiver carregado de implantes, chips, se ele tiver uma série de energias densas, né, aprisionando os seus corpos espirituais? Esse deslocamento não acontece com facilidade se a gente não remover tudo isso antes, né? Então, no momento em que você faz o desdobramento do corpo do seu cliente, né, e também dos terapeutas que estão atendendo, dos médiuns que estão atendendo, antes de se fazer esse deslocamento para o hospital, nós utilizamos técnicas de limpeza e remoção de implantes, de chips, de energias densas que possam estar agrupadas, né, nos seus campos magnéticos. Então, através das ordens mentais, da verbalização e dos pulsos magnéticos, nós vamos tratando esta pessoa antes de ser deslocada, né, para os hospitais do astral. Então, quando você faz o desdobramento, muitas vezes você recebe ali, né, as manifestações que podem ser obsessores que estão no campo astral daquela pessoa, atrapalhando, né, a sua vida, enfim, mas na maioria das vezes são partes de nós, tá? Pedacinhos de nós, que eu já falei disso, que são as nossas subpersonalidades ou as personalidades do passado que ainda estão em ressonância conosco. E essa subpersonalidade ou essas personalidades passadas, geralmente são essas mesmas entidades que nos aprisionam, né? Que é o que nós chamamos de autossabotagem. Então, sou eu mesma, pedaços da minha alma, pedacinhos do meu espírito, que estão presos numa dor, né? Presos no abandono, presos no ódio, na mágoa, na falta de perdão, tudo aquilo que eu fui criando, e essas partes mesmo são as que me aprisionam. Então, tudo isso, no momento em que eu faço o desprendimento, que eu dou a ordem mental para que haja a separação dos corpos, essas entidades se apresentam e nós vamos então curando, vamos limpando através das ordens. Então você vai ordenando através de remoção de implantes, então removendo os implantes, fazendo um banho de água crística, trocando as vestes, e vai dando as ordens para se remover tudo aquilo que está no campo magnético da pessoa, para que aí sim ela consiga ascender até as colônias, até os hospitais que atendem os grupos apométricos, tá? Então, é disso que se trata essa sexta lei. Então, fazemos primeiro uma limpeza para que haja o deslocamento, o desprendimento do corpo para as colônias, e aí sim o tratamento adequado possa ser realizado. Às vezes, os médiuns que estão trabalhando, né, os terapeutas médiuns que estão trabalhando, doando a sua energia magnética para que o trabalho aconteça, removendo implantes, fazendo as cirurgias e tudo mais. Às vezes só a nossa ação não é suficiente. É preciso que equipes de amparo, né, equipes espirituais especializadas, conhecedoras da tecnologia muito mais do que nós conhecemos aqui, possam entrar em ação. Então, junto conosco, com a nossa energia magnética,
esses grupos espirituais vão auxiliar no processo de remoção de implantes, de remoção de cargas deletérias, para que então o desprendimento adequado possa acontecer, tá bom? Então essa é a 6ª lei. A 7ª lei é a lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Então, os espíritos socorristas vão agir com muito mais facilidade sobre os enfermos, né, se eles estiverem desdobrados, porque nesse momento uns e outros se encontram na mesma dimensão espacial. Quando eu dou a ordem para a separação dos corpos, então eu vou ter lá o meu corpo astral, mental superior, mental inferior, enfim. Todos esses corpos desdobrados, né, fazem com que cada um deles entre em sintonia com os grupos espirituais da mesma vibração. Então fica mais fácil um humano encarnado cuidar do outro humano encarnado, 3ª dimensão cuidando da 3ª dimensão. São os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, né, os psicólogos, enfim, as pessoas que estão aqui encarnadas, uma cuidando das outras, umas cuidando das outras. O mesmo acontece no plano, na 4ª dimensão, na 5ª dimensão. Os seres que vibram nesta dimensão conseguem acessar os corpos espirituais muito mais facilmente. Então, essa é a 7ª lei, que é a lei dos espíritos desencarnados sobre o corpo, né, sobre os corpos espirituais daquela pessoa que está sendo assistida, tá bom? Aí nós vamos para a 8ª lei, que é a lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento de sintonia destes com o ambiente para onde momentaneamente forem enviados. Então o enunciado é o seguinte: pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com os médiuns e entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Então é o seguinte, eu posso fazer a ligação através das ordens, né? A ligação vibratória de um espírito desencarnado com o médium que está trabalhando, também desdobrado, ou entre espíritos desencarnados, tá? Assim como eu posso sintonizar esses espíritos com o meio onde eles forem colocados. A 9ª lei da apometria. Lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Se ordenarmos a um espírito incorporado a volta a determinada época do passado, acompanhando a emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinada. Então, durante o processo da apometria, às vezes nós pedimos que aquele obsessor, aquela personalidade, enfim, que se apresenta, que se manifesta, para que ela volte lá naquele momento, lá no tempo, porque às vezes o ser, ele fica alimentando uma raiva, ódio, mágoa, né? E isso vai se arrastando ao longo das encarnações e mantém essa pessoa, esse ser preso, né? Ao invés de seguir a vida, seguir a sua evolução espiritual, ele fica preso numa questão, preso numa dor e sem compreender exatamente o que está acontecendo. Aquele a quem ele persegue, muitas vezes já encarnou, já está numa outra condição, evoluiu, mas ele continua lá alimentando aquela dor e aquela mágoa. Então, quando ele se apresenta na apometria, nós pedimos, ordenamos através do pensamento, das ordens verbais e dos pulsos magnéticos,
Que ele retorne, por exemplo, a um momento anterior àquele que ele julga ter sido injustiçado, ter sido traído. Então muitas vezes você fala, vamos lá então, vamos voltar um pouco atrás, além daquele momento em que você se julgou tão injustiçado. Vamos lá para ver o que você também, o que te levou a chegar naquele momento, né? Por que vocês se desentenderam? Então você pede que ele retorne e geralmente, voltando lá, ele toma consciência de que aquilo que aconteceu foi somente o efeito, né, de uma causa anterior e da qual ele fez parte. E às vezes isso já sensibiliza e faz com que ele compreenda que não vale a pena ele se manter naquele processo. Ele compreende que ele também causou dor, que ele causou tristeza àquela pessoa, enfim. Então, assim, essa é uma ordem, a gente usa muito isso na apometria, tá? Eu dou uma ordem para que o espírito volte lá no tempo, né? Ou para identificar alguma questão, ou mesmo para ver por que ele está preso naquela dor, tá? Então, essa é a 9ª lei, quando a gente pede o deslocamento do espírito no espaço e no tempo. E a pessoa que está sob a influência, né, dessa manifestação, ela conserva a sua consciência aqui, porém ela traz todas as impressões lá do passado para onde foi mandado essa personalidade ou esse espírito. A 10ª lei é a lei da dissociação do espaço-tempo. Se por aceleração do fator tempo colocarmos no futuro um espírito incorporado sob o comando de pulsos magnéticos, ele sofre um salto quântico, caindo numa região astral compatível com o seu campo vibratório e peso específico kármico, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia kármica de que ele é portador. Então, imagina, você tem lá um obsessor, né, que se apresentou, você já utilizou, por exemplo, a técnica que eu citei ainda há pouco, da 9ª lei, né? E desloca esse espírito no tempo e espaço para que ele veja o que foi que aconteceu lá no passado que motivou aquela raiva, aquela mágoa. Mas vamos supor que ainda assim, esse ser, ele não se convença disso. Então você tem uma outra técnica, que é justamente o da 10ª lei. Você faz o quê? Você joga esse espírito para o futuro. Então, então tá bom, você continua alimentando esse ódio, essa mágoa, você está preso aqui, ainda nessa dor. Vamos ver como é que você vai ficar daqui a 100 anos, sei lá. Você joga o espírito lá para frente, para que ele se veja lá, carregando com ele toda a carga kármica que ele vem trazendo. Então, geralmente, quando você o coloca no futuro, ele vai perceber a situação em que ele vai se encontrar naquele momento e que não é boa. E geralmente aí sim ele consegue compreender que não vale a pena ficar alimentando esse sentimento negativo, trazendo toda essa mágoa e essa dor, carregando essa perseguição, né, por esta pessoa, por estas pessoas. Não vale a pena. Então, quando ele tem essa experiência do futuro e vê o que vai acontecer com ele, geralmente ele toma uma nova direção, ele aceita ser conduzido para esclarecimento e tudo mais, tá? Então, essa é a 10ª lei, que é a lei da dissociação do espaço-tempo. A 11ª lei da apometria é a lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Toda vez que um espírito desencarnado, possuidor de mente e inteligência bastante desenvolvidos, né, consegue resistir à lei da reencarnação, usando dela nele próprio, por largos períodos de tempo, para atender aos seus interesses mesquinhos de poder e de domínio, tanto de seres encarnados quanto desencarnados, ele começa a sofrer a ação da massa magnética planetária, sintonizando-se num processo lento e progressivo com o próprio planeta, sofrendo ao longo do tempo uma baixa do seu padrão vibratório,
Porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito e de tudo que o cerca, numa degradação lenta e inexorável. Então, olha só, essa lei diz o seguinte: tem espíritos que, dado a sua capacidade mental, a sua inteligência, né, o seu poder mental, quando eles desencarnam, eles encontram, através dessas suas qualidades, né, eles se encontram numa posição privilegiada entre os desencarnados do baixo astral. Então eles acabam sendo aqueles que dominam, vamos dizer assim, eles acabam ocupando cargos de chefia dentro desse astral inferior. E ali eles conseguem ter os seus servidores, os seus escravos, e comandam, manipulam tanto os desencarnados, que são os seus servidores, né? E através das suas ordens, esses escravos, esses trabalhadores, né? Eles acabam prejudicando os encarnados, de acordo com aquilo que eles são ordenados, né? E trazendo assim energia vital que é roubada dos encarnados, o magnetismo, né? E a partir dessa energia, a partir de ectoplasma, verdadeiras cidades são criadas, aparelhos são criados e todo tipo de coisas que trazem conforto a esses seres, né? A esses chefes, vamos dizer assim. Então ele se encontra numa condição de muito privilégio. Ou seja, para que eu vou reencarnar? Por que eu devo nascer aqui, vivenciar uma série de dores, ter que batalhar para conseguir qualquer coisa, se hoje eu me encontro numa situação absolutamente confortável para mim? Então eles vão se utilizando de recursos para resistir à lei da reencarnação. E a encarnação é uma lei universal, não é religião, ela é uma lei. Todos nós estamos sujeitos a essa lei, né? Enquanto estivermos aqui no planeta ou em outros planetas, enquanto o meu espírito necessitar desse conhecimento e continuar ansiando por ampliar a consciência universal, a consciência divina, nós vamos encarnar, né? Então, quando esses espíritos se recusam a essa lei, eles acabam sofrendo a ação do planeta, no caso aqui do planeta Terra. Ela vai atraindo e vai transformando esse espírito, deformando a sua estrutura, até que ele fique numa condição muito triste, né? Totalmente deformado e degradado, ok? Então, essa é a 11ª lei da apometria. A 12ª lei, a lei do choque do tempo. Toda vez que levamos ao passado um espírito desencarnado e incorporado no médium, ele fica sujeito a uma outra equação de tempo e nessa situação cessa o desenrolar da sequência do tempo tal como conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual sobreposto ao passado. Então, se eu der uma ordem mental acompanhada de pulsos magnéticos, né? Esse espírito que está incorporado agora no médium, ele volta ao passado, se foi essa ordem que foi dada, e aí ele fica sujeito a todos os critérios existentes naquele momento, né? Para o momento em que ele foi levado. E esse momento se sobrepõe ao momento atual. Entenderam? Então ele vai vivenciar aquele momento passado. Até porque nós sabemos que o tempo não é linear como nós aqui na terceira dimensão colocamos, mas a partir de um olhar superior, a partir da 4ª dimensão, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, continua acontecendo. Aquilo que existiu no nosso passado, continua existindo. Então, presente, passado e futuro acontecem ao mesmo tempo. Quando eu desloco o espírito lá para o passado, ele está vivendo exatamente naquele momento. E esse momento se sobrepõe ao momento atual, tá? E isso a gente faz, como eu já falei nas leis anteriores, quando você quer que esse espírito identifique uma situação do porquê que ele se colocou naquele estado de dor, porquê que ele está perseguindo aquela pessoa, você coloca ele lá no passado
para que ele veja o que foi que aconteceu, né? E a partir daí ele possa se libertar de toda essa dor, dessa mágoa e seguir em frente. A 13ª lei e última é a lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente de doentes obsediados. Então, enquanto houver espíritos em sofrimento no passado de um obsediado, o tratamento de desobsessão não vai alcançar o seu êxito, continuando aquela pessoa doente, encarnada, com períodos de melhora e seguido de profunda depressão e de agitação psicomotora. Então, gente, é o seguinte: enquanto existe um obsessor ali com essa pessoa, mas vivendo a dor do passado, né? Ele ainda está preso no passado junto com esta pessoa aqui. Ele não conseguiu atualizar o software para uma vida nova, ele não consegue compreender que aquela pessoa já está num outro momento, já vivenciou outras experiências e já tem outros planos, e que de repente ele nem faz mais parte dessa vida, dessa história, desta pessoa que está doente, né? Mas enquanto você não resolver a questão desse obsessor lá do passado, ele não vai abandonar esta pessoa, ele vai continuar mandando essas informações do passado para o presente desta pessoa doente. Por isso a apometria é tão importante. Eu vou lá, esclareço a questão, realmente eu resolvo o problema daquele momento, e aí aquela ação nefasta, aquela perseguição, ela cessa. E aí sim eu consigo que esta pessoa que hoje está em dor consiga sair do processo de doença, de depressão e tudo mais, e aqueles também, os seus obsessores ou a sua própria personalidade do passado, também sejam libertados, ok? Então, gente, como vocês viram, através das leis da apometria, nós conseguimos trabalhar numa série de questões de limpeza, de perdão, de remoção de cargas, amenizando processos kármicos, né? Amenizando dores. Então a apometria é um recurso extraordinário. Eu falei para vocês aqui as 13 leis de uma maneira bem resumida. No nosso curso de formação de terapeuta quântico, vamos falar disso de uma forma bem mais detalhada, né? Colocando tudo isso na prática. Mas eu espero que vocês já tenham tido aí alguma ideia, uma noção do que se tratam as 13 leis de apometria do Dr. José Lacerda. Tá bom, gente? Um grande beijo e fiquem comigo porque o tema apometria vai continuar.